Olá, pessoal! Como que vocês estão? Eu sou a professora Vanessa e vou apresentar para vocês o seu livro Sabe de Matemática. Vamos começar na lição 1, que fala sobre divisibilidade e cálculo de porcentagem. A lição 1, se vocês pegarem ali a primeira página, a gente vai falar um pouquinho sobre divisibilidade. Vocês já devem ter visto em algumas aulas, mas aqui nós vamos revisar alguns conceitos. Então veja bem, a primeira situação que eu tenho ali como ver e como achar os divisores de 12. Veja, divisores são os números para os quais eu consigo dividir um número maior. Então, quando eu falo divisores de 12, eu quero saber para quais números eu consigo dividir o 12. Então, veja, os divisores de 12 são 1, eu consigo dividir 12 por 1, que vai dar 12. O 2, que eu divido 12 por 2 e dá 6. O 3, que eu divido 12 por 3 e dá 4. O 4, que eu divido 12 por 4 e dá 3. O 6, que eu divido 12 por 6 e dá 2. E o próprio 12, se eu dividir 12 por 12, dá 1. Então, esses são os divisores, né, do número 12. Se eu quisesse falar, porque dentro de divisibilidade nós temos divisores, mas temos também múltiplos, né? Se eu quisesse falar dos múltiplos de 12. Primeiro que múltiplos, nós temos infinitos números, né, para serem múltiplos de 12. E se eu quero colocar alguns desses múltiplos, é só pensar nos resultados da tabuada do 12. Então, se eu quero os múltiplos do 12, eu faria um pouco diferente dos divisores, né? Divisores eu penso para que números eu divido 12. Já o múltiplos de 12, eu penso quais números da resultado da tabuada do 12 que vão dar os valores aqui. Então, o 0 é o primeiro múltiplo, porque 0 vezes 12 é 0. O próprio 12 é múltiplo de 12, porque na tabuada 12 vezes 1 é 12. O 24, porque eu dobrei, né? O 36 e por aí vai. Veja que a cada vez que eu vou somando mais 12, mais 12, mais 12, eu vou achando novos múltiplos. Então, é importante a gente também chamar atenção para múltiplos, quando a gente fala de divisibilidade, assim como a gente chamou a atenção dos divisores. Agora, vamos lembrar um pouquinho aqui de porcentagem. Veja, porcentagem nós vimos em anos anteriores, e a porcentagem está bem relacionada com fração. Veja, 0,75 vezes 100 é como se fosse 75%. E o 75% é o mesmo que 75 por 100. Ou seja, de 100 eu estou pegando 75. E aí veja aqui, ó, para calcular uma porcentagem de um valor, nós multiplicamos o valor da porcentagem, né, em forma de decimal ou de fração também, e olha só como é que a gente faz, por exemplo, nesse exemplo 20% de 50. Quando eu faço 20% de 50, a gente pode fazer o 50 vezes 20 por 100. Lembra que eu falei aqui, ó, que a porcentagem ela é um número por 100? Então, 50 vezes 20 centésimos, ou eu faço 50 vezes 20, depois divido por 100, vai ficar para nós a mesma coisa que 10. Então, quando eu vou fazer o 20% de 50, eu tenho como resultado o número 10. Passando à frente um pouquinho, pessoal, vamos fazer aqui a nossa questão 2, né? Nessa página mesmo aqui, né? Nesse ladinho. E aí diz assim, a tabela a seguir mostra a duração aproximada de um ano, ou seja, uma volta inteira em torno do Sol, de alguns planetas, né, do Sistema Solar em relação ao ano terrestre. Eu tenho aqui alguns planetas, eles são Júpiter, Saturno e Urano, e aqui eu tenho a duração de um ano em cada um desses planetas. Olha que interessante, ó, a duração de um ano em Júpiter é 12 anos para nós, como se fosse, né? De Saturno, 30 anos e de Urano, 84 anos. E aí, olha só o que está dizendo a questão. Se em uma noite os planetas Júpiter, Saturno e Urano são observados aqui da Terra e estão alinhados, após essa ocorrência, quantos anos terrestres terão passado até o próximo alinhamento observado no mesmo local? Para a gente saber quanto tempo se passou após o próximo alinhamento, contando de um momento tipo hoje, né? A gente tem que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 12, 30 e 84. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o 12, o 30 e o 84, e nós vamos fazer o que nós chamamos de MMC, temos que fatorar esses números e aí então achar o múltiplo comum. Então, olha só, do 12, primeiro eu vou começar a divisão sempre, né, nós dividimos por 12 quando os números são pares. Então, aqui vai dar 6, aqui 15, aqui 42. Por 2 novamente, porque tem o 6,
Agora eu vou dividir só o 6 e vai ficar 3, mas eu vou repetir o 15, mas dá para dividir o 42, que vai dar 21. E aí, veja, ficaram 3, 15 e 21. Que número eu posso dividir? Eu posso dividir pelo 3, porque são múltiplos do 3. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 7. Agora, eu vou dividir por 5, que é o menor número que está aqui. Repito esse 1, que eu já dividi, né? Repito o 7, porque 7 não dá por 5. E vou dividir por 7, que vai ficar tudo 1. Agora, eu multiplico esses valores para a gente ver, ó, depois de quantos anos terrestres, né, que vão passar para que eles se encontrem novamente. Então, faço 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12. O 12 vezes o 5, que é 60. E o 60 vezes 7, que é 420. Ou seja, após 420 anos, eles vão estar novamente alinhados. Vamos passar para a próxima, pessoal. Próxima questão que nós vamos fazer é a questão 7. Olha só o que diz essa questão 7. Caio e Bruna gostam de caminhar no parque ecológico da cidade onde vivem. Eles partem do mesmo ponto, porém Caio anda mais rápido e dá uma volta completa na pista de caminhada em 25 minutos. A Bruna ela já demora fazer essa volta em 30 minutos, fazendo esse mesmo percurso. Depois de quantos minutos eles voltarão a se encontrar ao mesmo ponto de partida? Então pensa, os dois partiram de um mesmo lugar, só que um fez em 25 minutos, o outro em 30. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Quando eu tenho esse tipo de pergunta num problema assim, nós vamos usar novamente o MMC. Então eu vou fazer os múltiplos comuns. Vou fazer de uma forma diferente do que nós fizemos no anterior. Olha só, o MMC de 25 e de 30, nós podemos fazer desta forma aqui, ó. Eu vou fazer os múltiplos do 25 primeiro e vou fazer os múltiplos depois do 30. E a gente vai circular o múltiplo, o menor múltiplo que eles vão ter em comum. Vamos ver. Bom, os múltiplos do 25 começam com 0, depois 25, 50, 75. Aí eu venho aqui para 100, 125, 150 e por aí vai, né? Tem muito múltiplo, porque múltiplo é infinito. Vamos fazer alguns aqui do 30 que de repente a gente já vai achar o múltiplo comum entre eles, ó. 0, 30, 60, aí eu tenho depois 90, 120, 150, ó. Encontramos aqui o tempo, após quanto tempo, né, que eles vão se encontrar novamente. Então, depois de quantos minutos eles voltarão a se encontrar no mesmo ponto? Após 150 minutos, eles se encontram novamente. Bom, pessoal, façam as próximas questões e nos encontramos na próxima lição.